Pela segunda vez eu peguei Covid e aqui no canal Um Diabético eu sempre trago, né, informações para ajudar pessoas assim como eu a terem informações, até mesmo em situações como essa, né? Pegou Covid, o que fazer? E a gente tem que lembrar que Covid não acabou, ainda está aí, né? Está tendo uma taxa alta de contaminação, a gente tem a vacinação, por isso é importante, eu tomei as 4 doses, com certeza se eu não tivesse tomado essas 4 doses, eu teria tido uma situação um pouco mais grave e eu queria compartilhar com vocês como foram meus últimos dias aí, né? Eu descobri que eu estava com Covid porque eu comecei a sentir muito cansaço e um corpo muito ruim, algo muito parecido com uma febre, né? E aí eu decidi fazer teste, fiz a primeira vez, deu negativo, passei um dia, no terceiro dia fiz o teste novamente e deu positivo. E o diabetes também começou a ficar descompensado. Toda hora que eu media a glicemia, algo estava errado. Estava para cima, eu não comia, a glicose estava alta, eu acordava no outro dia, a glicose a noite toda alta demais e aí veio a confirmação de Covid. Foram 3 dias bem difíceis assim, com muita febre, com dor no corpo, muito cansado, tentando administrar, né, o diabetes que ficava alterado também. Isso era um outro problema porque parecia que eu tentava controlar e nada fazia com que essa glicose baixasse menos de 200, ficava acima de 200 pelo menos 3 dias. E em alguns momentos a minha glicose chegou a 400, a 300, tive muita resistência insulínica, ainda estou tendo, né? Eu já saí do isolamento, já não estou mais com vírus, mas faz 5 dias ainda que a glicose está penando aí para poder ficar controlada. Isso porque não foi só a Covid, tá? Além da Covid, o meu quadro também evoluiu para uma sinusite que eu já tenho crônica e aí eu tive, né, fiquei mais vulnerável, tive uma sinusite para agravar um pouco mais a situação. Precisei entrar com corticoide, né, com toda cautela, com orientação tanto da otorrino quanto da endocrinologista, fazendo dose, redobrando também os cuidados com as dosagens da insulina, né? A gente fazia alguns testes nesse período, precisei tomar mais insulina basal, que é aquela insulina de ação lenta, precisei mudar meu fator de sensibilidade em relação à correção quando a glicose está alta, com a insulina ultra rápida, então eu tive que tomar mais cuidado e ainda não voltou. Eu tô falando 5 dias depois de testar negativo, ainda está complicado, tô tomando antibiótico por conta da sinusite, ou seja, foi um combo completo aí, né? E vou te falar uma coisa, quando você tá com Covid, você nem fome tem, pelo menos eu não tive, não tinha muita fome. E aí quando você entra com corticoide, você começa a ter uma sensação de perder o controle mesmo em relação ao diabetes. Por quê? Porque a gente toma uma dosagem e a gente não sabe o efeito daquilo na sua glicemia, porque para mim pode ser um efeito, para você pode ser outro. E foi muito desafiador, eu precisei ficar em contato o tempo todo, tanto com a Denise Franco, que é minha endocrinologista, quanto a Mariana Mazotti, que é minha otorrino, e a gente ficou acompanhando isso de perto. O importante é falar que assim, não tem como a gente saber de onde pegou, mas a gente tem que lembrar que existe o vírus, que a gente tem que tomar todos os cuidados. Pessoas com diabetes precisam, né, tomar essas doses de Covid, segundo até mesmo a Organização Mundial da Saúde. Não sou eu que estou dizendo, eu sou super a favor da vacina. Desde pequeno minha mãe sempre completou lá a caderneta de vacinação, eu faço a mesma coisa hoje, independente, né? Por quê? Porque eu acredito que se eu não tivesse tomado a 4ª dose da vacina, com certeza meu quadro seria um pouco mais grave. E olha que foram 3 dias bem difíceis. E da primeira vez, confesso que não senti tão mal quanto dessa vez. Então, queria compartilhar com vocês. Algumas pessoas que estavam lá nas redes sociais viram, né, eu publicava alguma coisa, mas é bem difícil, e sem contar o isolamento, né, porque você fica muito sozinho, aquilo mexe com o seu psicológico. Estou tentando me reerguer aí, porque é normal, né, depois de passar um período isolado em casa, tomando muita medicação, estou tomando antibiótico. Hoje eu vou fazer novos exames também, né, não só para ver a questão da Covid, do diabetes, mas também ver outras situações que são importantes e que precisam ser avaliadas também.
vou fazer hemograma completo, vou saber como estão as vitaminas e outras questões que eu não vou lembrar para falar para vocês, mas para vocês entenderem que é importante a gente cuidar da nossa saúde. E quando a gente fala de Covid, não é só o período, né? Porque a gente já tem casos de pessoas que tiveram, né, sequelas por conta do vírus, e é importante a gente ficar atento ao máximo, né? Por exemplo, quando eu vou viajar, eu não entro no avião sem máscara. Eu acredito que ali seja um lugar muito de risco, então eu prefiro viajar com máscara. Claro que em outras situações eu tiro a máscara, porque ninguém mais quase aguenta usar máscara o tempo todo. Mas é importante saber, se você está com algum sintoma de gripe, não ache que é só uma alergia, não vai no achismo, vai tentando descobrir aí se não é Covid. Por quê? Porque talvez você não tenha algo forte, né? Algo que vá te derrubar, como eu diria, mas isso pode contaminar outras pessoas e essa pessoa ter um quadro um pouco mais grave. É isso, gente. Não sei se vocês já tiveram Covid, se foi 1, 2, 3 vezes, me conte aqui nos comentários e vamos juntos levar informação aí a quem precisa. Boas glicemias e até a próxima. Tchau!